tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. A nossa aula de hoje é uma aula que não estava exatamente no programa, mas que eu fiz questão de montar para vocês, que vale a pena vocês conhecerem, a exposição que está tendo aqui em Roma sobre o Fídias. Bem, aqui para a gente relembrar como era o Partenon de Atenas, lá dentro a gente tinha uma escultura da deusa Atena Pártenos, que a gente viu que a melhor cópia dessa escultura é Atena Varvakeion, que foi encontrada lá em Atenas, mas por ser uma escultura extremamente importante, nós temos diversas cópias espalhadas aqui pelo mundo. Claro que a mais completa é essa que está lá no Museu Arqueológico de Atenas, mas algumas delas a gente tem aqui. Por exemplo, essa segunda com o fundo vermelho aqui é uma cópia da Atena Pártenos, mas ela não tem braços, ela está bastante incompleta em relação à que está em Atenas. Está no Museu Arqueológico de Civitavecchia, mas está exposta temporariamente aqui em Roma. Essa outra imagem aqui é um torso da deusa Atena, ou seja, está sem a cabeça, sem os braços, sem as pernas, e está no museu aqui em Roma, Centrale Monte Martini, que eu recomendo, quem não conhece o Museu Centrale Monte Martini, conhecer, porque tem esculturas fabulosas e obras muito interessantes dentro. Fica perto da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Então, na exposição, eles colocaram essas duas peças aqui, a que está em Roma e a que está em Civitavecchia, para nos trazer a ideia de como era essa deusa Atena que ficava dentro do Partenon. A outra parte interessante que eles trouxeram são esses fragmentos de cópias do escudo da deusa Atena Pártenos. O escudo era trabalhado tanto na parte interna quanto na parte externa com temas mitológicos de batalhas, né? Então a gente tem a Amazonomaquia, temos a Gigantomaquia, que foi justamente aqui nessas imagens que o Fídias e os seus escultores e Péricles teriam colocado o seu retrato e teriam sido acusados de terem profanado, né, a imagem divina. Então, temos essas peças ali expostas que são cópias do escudo. Então, o que acontece aqui? A gente pega uma imagem que a gente tem da Atena aqui numa moeda, uma imagem que uma cópia que está em Atenas, uma cópia que foi encontrada em Roma, uma cópia que foi e vai juntando todos esses elementos e consegue reconstruir a ideia de como era a escultura original, que tinha cerca de 1 tonelada de ouro e 12 metros de altura. Então aqui essa deusa, o Fídias vai fazer antes lá do Colosso de Zeus, o Colosso de Zeus é a fase final da vida dele, ele vai trabalhar não em bronze, mas com essa técnica chamada criselefantina, que mistura ouro e marfim. Outra coisa interessantíssima que está exposta ali são essas inscrições, parte de estelas. O que era uma estela, gente? Era uma peça de pedra, de mármore ou de pedra mesmo, onde se faziam inscrições com informações. No caso dessa peça aqui, eram informações sobre as despesas gastas com a escultura Atena Pártenos, que foi entre os anos de 439 e 438. Ali, não entendi o que que é. Vamos pensar assim, ó. Quando vocês passam na frente de uma obra, hoje em dia, lá na frente da obra, por lei, tem que estar uma plaquinha dizendo quem é o arquiteto, quem são os responsáveis por cada área, por engenharia, por estrutura, etc, etc. E também tem os custos de obra, principalmente quando é uma obra pública. Essa estela aqui é uma coisa equivalente que estava ali junto ao Partenon, na Grécia, informando aos cidadãos
que tinha se desgastado, qual o material que tinha sido usado, né. Então ali, por exemplo, eles falam que tem, 2 tipos, diferentes de ouro, né, um que vinha de um lugar, outro que era usado de outra forma, e vão explicando aqui. Como era o texto completo, é difícil a gente saber, porque foram encontradas partes dessas inscrições, mas é interessantíssimo para a gente, imaginar toda a organização que eles tinham, né. A gente viu ali, tinha um ateliê próprio, daqui a pouco a gente vai ver um outro canteiro de obras, tinha um ateliê próprio, tinha as inscrições, tinha quem fazia o quê, muito, muito, interessante. Bem, o Fídias, além da Athena Parthenos, que é essa que está dentro estava dentro do Partenon da Acrópole de Atenas, também fez outras, 2 Atena, dentro, na Acrópole de Atena. Uma delas nós falamos, nas últimas aulas, que é Atena Promachos, que é aquela que ficava, logo depois do Propileu, que é a entrada monumental, da Acrópole de Atenas, e essa aqui ele fez, em bronze, em torno de 460 Cristo, ou seja, antes, né, da Atena que está dentro, do Partenon. E aqui, na exposição, eles colocaram, uma maquetinha de como deveria ser esse canteiro de obras. Então, a gente tinha ali, uma espécie de um andaime em volta dessa escultura e ao lado, um grande buraco, tá? Eu estou falando dessa primeira imagem aqui, à esquerda. É um buraco no chão onde eles, trabalhavam, com o bronze, com a fundição do bronze, então era todo espaço, de trabalho deles. E para a gente, imaginar como era essa Atena, eles colocaram ali alguns elementos, um deles eu já tinha mostrado para vocês, que é essa boca, né, essa parte superior de uma broca cerâmica com a imagem de Atena Promachos, né, que ela então estaria ali com o elmo, com o escudo, né, toda, vestida ali, e, essa, moeda que é uma moeda, do século III depois de Cristo, onde mostra a imagem da Acrópole de Atenas. Não dá para ver com tanta perfeição assim como as outras, mas aqui a gente consegue ver o morrinho, né, tem até uma escadinha lateral aqui, lá em cima o templo, o Partenon, e aqui seria a Atena, Promachos. Então, juntando todas essas informações, a gente consegue, ter uma ideia, né, fazer uma suposição de como era essa escultura, importante que ficava ali na Acrópole de Atenas, que tinha cerca de 7,60 m de altura, em cima de uma base de 1,5 m, de altura, e que foi uma das primeiras realizadas pelo Fídias. A terceira, escultura de Atena, segundo, os autores lá da antiguidade, como Pausânias ou Luciano de Samosata, era a mais bela de todas, do Fídias. É uma Atena diferente, porque aqui ela não está armada, né, a gente vê, uma Atena que está usando essa túnica aqui, típica grega, e o que a cintura, a roupa dela, são serpentes. E aqui na lateralzinha a gente vê, uma cabecinha, né, da Górgona, que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eram as 3 irmãs, uma delas a Medusa, que era a única, mortal. E Atena vai receber, do Perseu, justamente a cabeça da Medusa, que vai virar um dos seus símbolos, vai aparecer no escudo de Atena, que a gente viu aqui, ó, aparece, a Medusa no centro, a gente vê, às vezes, na roupa, como é o caso aqui. Essa escultura, que vocês estão vendo completa aqui, é uma reconstrução em gesso com essa coloração bronze para dar ideia para gente de como era a escultura original em bronze. Sensacional, porque, mesmo sendo uma reconstrução, a gente consegue ter essa sensação de como era a escultura. O detalhe aqui dos olhos, que as esculturas de bronze, a parte dos olhos, normalmente eles faziam com algum cristal, com uma alguma pedra, para dar a sensação de que era um olho, de verdade, e aqui eles fazem essa ideia para gente, e nós conseguimos ter ideia de como era essa escultura chamada Atena Lênia, que tem esse nome porque foram,
um grupo de colonos. Colonos são aqueles que saem do seu local de origem, no caso aqui Atenas, e foram formar ou foram para uma nova cidade, ou foram fundar uma nova cidade. São esses atenienses que saíram de Atenas e se mudaram para a ilha de Lemos, e mandaram fazer a escultura agradecendo a deusa Atena. Então, por isso que ela tem esse nome, Athena Lemnium. A gente sabe, ou a gente consegue ter uma ideia de como ela era, graças a um arqueólogo alemão que trabalhou aqui nas escavações de Atenas e que também trabalhou olhando essas peças das esculturas que decoravam a Acrópole de Atenas, e ele fez um estudo completo de todos os pedacinhos que tinham espalhados pelo mundo, como por exemplo esse outro que nós temos aqui, que é uma parte é a parte do tronco aqui, né, que a gente chama de torso, que sem cabeça, sem os braços, sem as pernas, que está em Roma, no Museu Centrale Monte Martini, cópia romana, ou essa cabeça que está lá no Museu Arqueológico de Bolonha, e ele faz um trabalho de remontagem para imaginar como era essa escultura do Fídias, usando todo o material disponível, pedaços da escultura ou cópias da escultura, moedas, tudo onde aparece informação, descrição dos autores da antiguidade também. E aí a gente tem esse resultado aqui que eles colocaram no centro da sala ali, mostrando para nós como deveria ser essa terceira deusa Atena que o Fídias realizou. Essa aqui ficava perto do propileu, ou seja, perto da entrada monumental, em cima de um pedestal também. Agora, a gente encerra, então, essa parte da aula sobre a exposição do Fídias.